Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News. Eu sou Giovana e hoje vamos falar sobre Clive Davis. Este nome não para de ser mencionado como um possível mentor do Diddy, quem teria ensinado o rapper a cometer todas as suas maldades. Então hoje eu trouxe para vocês qual é o histórico desse cara. Então hoje vamos entender quem é Clive Davis e qual é a sua importância na indústria da música. E também qual é a ligação que ele tem com o rapper mais odiado do momento, Sean Combs, Diddy ou Puff Daddy. Mas antes, não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e me seguir na rede social que estará aqui na tela. Eu estou fazendo a cobertura completa sobre este caso com vídeos diários, então você pode acessar a playlist Pandora News para acompanhar todo o desdobramento deste caso. E aqui, conforme eu já falei para vocês, eu vou continuar trazendo casos longos de True Crime. Eu não vou parar com o formato que eu comecei este canal. Continuaremos tendo 3 vídeos por semana com histórias longas de true crime, com crimes de pessoas anônimas ou então também de pessoas conhecidas. Tem gente falando que não tá mais gostando do canal por causa do Pandora News, mas você não precisa assistir o Pandora News se você não gosta, você pode ir direto para os casos de true crime. Ontem mesmo foi lançado um caso de true crime com muita pesquisa, um caso de quase 40 minutos, então já acessa, dá uma olhada lá no que você gosta. Aqui nós estamos com 3 quadros que é para tentar agradar o máximo de pessoas possíveis: o Pandora Cast, o Pandora News e também os casos contados de True Crime. Então tem para todos os gostos, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu tô vendo muitas pessoas criticando, não gostando do formato do Pandora News, falando que eu parei de fazer casos longos, e eu não parei, tá, pessoal? Então fiquem comigo até o final do vídeo e bora pra notícia. Clive Davis é um produtor executivo da música americano. Ele nasceu em 1932, então ele é bem idoso hoje em dia, e ao longo dos anos ele conquistou um espaço significativo na indústria musical. Ele se tornou produtor e fundou a gravadora Arista Records. Ele já venceu 5 Grammys e é membro do Rock and Roll Hall of Fame, que é o Hall da Fama. Ele trabalhou com vários artistas icônicos e descobriu grandes artistas, como ninguém mais, ninguém menos que Whitney Houston, Janis Joplin e Aerosmith. Em 2013, o Clive Davis escreveu e lançou um livro sobre sua vida pessoal, e nesse livro ele se assumiu bissexual. Nessa época ele já estava com 80 anos, e ele revelou isso em seu livro de memórias. Ele falou também sobre ter mantido vários relacionamentos com homens e mulheres durante a sua vida, e posteriormente, quando ele foi questionado em uma entrevista do porquê de ter demorado tanto para se assumir, ele falou que na verdade se identificou como bissexual quando terminou seu segundo casamento em meados dos anos 80. E aí foi que ele abriu a possibilidade de ter um relacionamento com um homem. Agora, falando sobre isso, qual é a conexão entre Diddy e Clive Davis? Eles se conheceram no início da década de 1990. Na época, o Sean Combs, o Diddy, estava emergindo ainda na indústria musical, trabalhando ainda como executivo na Uptown Records, a gravadora do André Arrell. E nessa época, o Clive Davis já era uma lenda na indústria como fundador da Arista Records. Quando Sean Combs decidiu que estava na hora de montar sua própria gravadora por causa de um desentendimento com o dono da Uptown Records, ele contou com a ajuda do Clive Davis. Então, o Davis foi uma figura super influente no desenvolvimento da carreira do Sean Combs e também na criação da Bad Boy Records. A partir disso, os dois mantiveram uma relação muito próxima, especialmente quando Davis ajudou a promover artistas da Bad Boy Records, como por exemplo o Notorious Big, que era um dos principais nomes da gravadora do Diddy. Então ele basicamente foi o mentor do Sean Combs. De alguma forma, o Sean Combs conseguiu convencer o Clive Davis que ele deveria levar o estilo hip hop a sério. E com isso ele ajudou a construir a Bad Boy Records, e ele realmente financiou a gravadora e também os artistas que tinham lá. Ele colocou o dinheiro dele nisso tudo. E há quem acredite que a relação deles ia muito além do profissional e da amizade, se é que vocês me entendem. Há quem acredite que na verdade os dois eram amantes. E por isso Clive Davis teria ajudado tanto o Sean Combs, que não era um nome tão forte na música até então. E todo esse contexto nos leva à grande questão aqui: o que Clive Davis ensinou a Sean Combs sobre a indústria do entretenimento?
A Jaguar Wright, em meio aos seus inúmeros vídeos denunciando as celebridades de Hollywood, diz que o Clive Davis preparou o Diddy para ser exatamente como ele é hoje. My focus right now is Sean Combs. Okay, tell us why. Tell us why. Because he's a trafficker. And he's using music and entertainment to traffic. Now, is this just boys, girls, adults, kids? Like, I mean, from what I've heard from sources that I would consider reliable, it really doesn't matter. wow. I don't think something that has anything to do with gender at this point for Sean. I honestly think he's just an extreme narcissist who loves power. He loves the ability to manipulate and control people. Why? Most likely because he was victimized by his mentor, who loved to control people. And his mentor was Andre Harrell, Tell us how who was was he victimized? mentored by Clive Davis. Don't tell me that Andre Harrell got touched by Clive Davis too. I'm telling you, I don't know what happened between Andre and Clive. What I do know is that Andre got passed over. Like, Wow. how do you go from being the president of Uptown and losing your entire company to your intern? Neste trecho que eu acabei de colocar para vocês, ela diz que o Diddy foi escolhido como preferido do Clive Davis e que o André Harrell, que antes era o queridinho, foi deixado de lado. E realmente, o Sean Combs teve uma ascensão pouco antes vista como o executivo da música, em uma idade tão jovem. Do nada ele explodiu nessa carreira, mesmo não tendo muita experiência ainda, e rapidamente ele se tornou o número 1 ali, comandando boa parte do hip hop entre a década de 90 e os anos 2000, tudo isso com a ajuda do seu amigo Clive Davis. Em 2019, o Diddy expressou toda a sua gratidão ao seu mentor, dizendo o seguinte, abre aspas, Clive Davis e a Arista Records me deram uma chance quando eu ainda estava começando a Bad Boy Records. Ele foi um dos primeiros executivos da indústria a realmente acreditar em mim, sou eternamente grato a ele. Ser homenageado no pré-Grammy Gala deste ano e receber este prêmio é realmente uma bênção, fecha aspas. Então, o que aconteceu foi que o Clive Davis teria ficado extremamente impressionado com a visão que o Diddy tinha para o negócio e decidiu então financiar o seu projeto, desde o início. Ele então, nesse momento, teria colocado o Diddy sob sua proteção e eles se tornaram melhores amigos. Agora, conforme eu falei, melhores amigos entre aspas, porque há rumores de que em 94 o Clive Davis forçou o Diddy a fazer algumas coisas íntimas com ele, para que assim o Diddy se tornasse o seu pupilo. Então seria mais uma troca de favores do que um favor apenas de amigo. Ou seja, o Clive Davis não fez nada de graça. O Diddy, e o rumor é esse, é apenas um rumor, deixando claro aqui, é que eles tenham tido uma relação íntima para que assim o Diddy se tornasse o pupilo do Clive Davis. But he got a boss too, and his boss name is Clive Davis. Clive run him. Diddy don't run himself. Então o que vemos aqui, sabendo de todo o histórico do Diddy hoje em dia, é que é basicamente um ciclo, onde o Diddy teve que se vender para crescer na indústria. E de vítima de abuso, ele se tornou um abusador, fazendo a mesma coisa com o Usher e também com o Justin Bieber. O Suge Knight deu uma entrevista da prisão onde ele está preso hoje, dizendo que executivos poderosos da música usaram substâncias, álcool e sexo para controlar os artistas. Ele disse o seguinte sobre tudo isso, abre aspas, então, uma vez que eles começaram a usar pó, uma vez que começaram a usar substâncias, uma vez que começaram a usar álcool, foi aí que as coisas estranhas aconteceram. Acho que foi isso que levou o Diddy por este caminho. Sean Combs aprendeu isso. Ele pegou Usher quando criança, álcool, substância, sexo, Justin Bieber. Veja que eles fazem essas coisas para assumir o controle. Você escolhe ser gay. Essa é sua preferência. Mas, na verdade, eles estão fazendo isso com as pessoas para ter controle, fecha aspas. Então, o comportamento do Diddy, fazendo inúmeras vítimas ao longo dos anos, seria uma espécie de comportamento aprendido com o seu mentor, porque o mesmo aparentemente aconteceu com ele no passado. No livro do Clive Davis tem diversas histórias dos bastidores, citando alguns artistas bem conhecidos, no mundo inteiro, e inclusive ele menciona a Janis Joplin. Ele alegou que ela ofereceu uma relação sexual com ele para que o contrato entre eles fosse menos profissional e mais pessoal.
Ele também aborda supostas falsas acusações de peculato que acabaram com a sua carreira na CBS, mas também algumas revelações profundamente pessoais sobre o Clive Davis, onde ele falou um pouco sobre rapazes com os quais ele teve um caso. Ele afirma no seu livro que nos últimos 20 anos ele teve 2 parceiros homens, que seria um médico com quem ele se relacionou por 13 anos, e ele também menciona outra pessoa com quem ele se relacionou por 7 anos, um outro homem. Esse segundo homem, ele não dá muitas descrições, por exemplo, em qual área esse cara trabalha. Então fica a dúvida aí, quem poderia ser esse segundo namorado que o Clive Davis teve e por que ele esconde tanto a identidade desse homem. Mas ele disse também que esse parceiro e ele compartilhavam as mesmas experiências e que viajavam e participavam de eventos da indústria juntos, mas ele prefere não revelar sua identidade. E coincidência ou não, vimos bastante o Clive Davis e o Diddy em muitos eventos juntos. E claro que isso é só uma teoria. É dito que o Clive Davis ensinou o Diddy a tirar vantagem de artistas mais jovens promissores. E vemos isso em muitos casos, e um deles seria o Christopher Williams. A Jaguar Wright afirma que o Diddy teve uma reunião com esse cantor, chamado Christopher Williams, sobre a possibilidade de assinar um contrato com a sua gravadora. Mas é dito que no mesmo momento em que estava ocorrendo essa reunião, uma advogada que precisava da assinatura do Diddy em alguns papéis foi até o escritório dele e abriu a porta. E no momento em que ela abriu a porta, ela se deparou com Christopher Williams tendo algumas relações íntimas com o Diddy. There was a young woman, beautiful woman. She's a lawyer, or at least she was. She used to be an entertainment lawyer while she was working at Bad Boy because she was one of the lead counsels for Bad Boy Entertainment. She witnessed something that was disturbing to her. But what was really disturbing to her was the conversation that she had with Diddy after. Christopher Williams, Puff was supposed to be giving him a demo deal, and he gave him a demo deal, and I guess it was supposed to turn into an album deal, which that never happened. But this young woman walked in to get approval on some paperwork. When she walked in, the door wasn't locked, so she didn't think twice about just walking in. And when she walked in, she saw Christopher Williams performing fellatio on Puff. He came into her office and was like, "Yeah, so you came in there, so what? What you gonna do? You gonna say something?" And she was like, "Oh no, she was like, I just don't understand why you left the door unlocked. If you were in there doing that, why would you leave the door unlocked?" He said, "I'll do whatever I want to do in my building." And I just don't know. He was like, "It's power, see? I can make a man," he said, "if I can make a man suck my dick, I can make people do anything." Mais uma vez, tudo isso é especulado pela Jaguar Wright e não temos ainda nenhuma comprovação. Também é especulado que o Clive Davis ensinou o Diddy a tirar qualquer um ou qualquer artista do caminho se necessário. E há quem acredite que o Clive Davis, fez isso com a Whitney Houston, para abrir caminho para uma outra artista chamada Brandy. Então sim, existe uma teoria que o Clive Davis tem alguma coisa a ver com a morte precoce da Whitney Houston. Para quem não sabe, a Whitney tinha apenas 48 anos quando ela morreu em um hotel em Beverly Hills, em fevereiro de 2012. Com bastante frequência, a Leola Brown, irmã do Bobby Brown, que era o esposo da Whitney Houston, disse em várias ocasiões que a Whitney, no dia em que faleceu, na verdade, foi espancada. A Leola Brown insiste que sua sobrinha Bobbi Kristina Brown e também a Whitney Houston foram vítimas de um crime. E ela falou que não acredita que a morte de nenhuma das duas tenha sido acidental. Bobbi Kristina, para quem não sabe, era a única filha da Whitney Houston com seu ex-marido Bobby Brown. E ela também morreu pouco tempo depois que sua mãe faleceu. E algo realmente bem estranho aqui é que mesmo após a morte da Whitney Houston, que ocorreu em um sábado, a festa pré-Grammy, organizada por ninguém mais, ninguém menos que o Clive Davis, ocorreu normalmente, 2 dias depois, inclusive no mesmo hotel onde a Whitney Houston foi encontrada sem vida, que é o Beverly Hilton, que fica localizado em Beverly Hills, nos Estados Unidos. It was said on several occasions that she was beaten. They saw her body. She didn't just die in a tub, like she was beat up. Oh, wow. Her and Clive had a fight 2 days before. And from what I was told, Bobbi Kristina was present for some of that fight. And then the next thing you know, she's dead. Ray J was the last person to see her alive. He let the drug dealer in, but she was sober, right? But he let the drug dealer in that gave her the shot. And Brandy was the one that found her. But you know, they
They pledge allegiance to Clive, too. Why did you let the party go on? Of course, this is a personal thing. But the Grammys were the next night. You don't cancel. You turn an evening into a tribute. You did a magnificent evening. Into... Did you give a thought to canceling? Never. You never thought? Never. Did you ever think... And the family did not want me to give a thought. Didn't? No. Como mentor e como a pessoa que descobriu a Whitney Houston, o Clive Davis foi extremamente frio em continuar essa festa, mesmo após a sua pupila ter sido encontrada sem vida 2 dias antes no hotel. Outra morte que está sendo atrelada ao Diddy e ao Clive Davis seria a do Big. É dito que os dois estavam bravos com o Big por ele querer sair da Bad Boy Records. Eles tinham um acordo milionário nessa época e o Big ficou famoso através da Arista Records e da Bad Boy Records. E é dito que nessa época o Big estava em contato com gravadoras concorrentes, pouco antes de ter a vida tirada. E logo em seguida, coincidência ou não, o Big foi alvejado por tiros e morto. Porém, não podemos esquecer também que o Big estava diretamente envolvido com a briga entre as gangues da Costa Leste e da Costa Oeste, e há quem acredite que a causa da morte dele foi exatamente por causa dessa briga. E deixando claro aqui que até o momento tudo isso não passa de teorias e especulações, não há provas concretas que liguem diretamente o Clive Davis a qualquer ato ilícito envolvendo o Diddy. A única coisa que é fato é que sim, eles são parceiros de longa data, trabalharam juntos. Então eu trouxe aqui para vocês todas as teorias que tem em volta do Clive Davis, porque eu estou vendo o nome dele sendo citado diariamente, tentando estabelecer alguma ligação entre os crimes do Diddy e ele. Então eu decidi trazer aqui para vocês todas as alegações e o que é fato e o que é comprovado. O fato é que realmente o Clive Davis foi mentor do Diddy. O restante são apenas alegações. Algumas fazem sentido, outras, na minha opinião, nem tanto assim. Bom, pessoal, então é isso. Eu deixo aí nas mãos de vocês para decidirem o que é verdade ou não, o que vocês acham que faz sentido ou não. Deixa aqui nos comentários, eu estarei acompanhando para saber tudo o que vocês acham e até o próximo vídeo.